45 e 45, qual a vantagem do contrato de experiência? Primeira, vamos dizer que eu fiz um contrato de 30 por 60 e ao término dos 30 dias eu já vi que ela não vai, quer dizer, não serve para o que eu pretendo, eu quero dispensá-la. Eu dispensaria a empregada por término de contrato e não teria que pagar o aviso prévio. Primeira vantagem. Segunda vantagem, a empregada engravidou no período de experiência. Aí, bom, ela comunicou, engravidei. Mas como ela está no período de experiência, eu posso sim dispensá-la sem ter que indenizá-la. Então, a única forma do contrato de experiência quer dizer, as vantagens são essas. Como também para a empregada pode achar que não se adaptou ao patrão e pedir a dispensa do trabalho no término e também não ter que indenizar um mês de aviso prévio. São para os dois lados. Então, gente, faça um contrato de trabalho, sim. Para quem amanhã vai ter uma empregada, ou para quem está com o empregado não tem, no próprio site você pode ir lá e imprimir o contrato, fazer um contrato mesmo, faz o contrato para dar de admissão dela na época, não há problema nenhum. Bom, o que eu posso descontar? Eu posso descontar vale de transporte até 6%, atrasos e faltas também não justificados, contribuição previdenciária de acordo com o tabela do INSS que varia de 8% a 11%, pensão alimentícia, tomem cuidado nisso. A pensão alimentícia é somente quando tem empregado que é, quer dizer, tanto o homem quanto a mulher podem ser condenados a pagar uma pensão alimentícia. Normalmente é o homem que paga, ele separa, tem filhos, mas se alguém tem um empregado doméstico, ele caseiro é um doméstico, é um doméstico. E de repente ele separou, houve uma sentença judicial que vai ter que pagar uma pensão à pensionista, à ex-mulher, para os filhos. Eu, como patrão doméstico, teria que descontar no contra-cheque. Porque senão eu pago integralmente o salário dele, ele não repassa, amanhã eu posso ser condenado como corresponsável, que eu não cumpri o que a lei determinava, que era descontar na fonte pagadora. Então, se alguém tem algum homem como doméstico, de repente ele separou, verifique se há uma determinação de pagar a pensão e desconte no contra-cheque. Só um minutinho. E aqui tem os telefonemas que eu falei, mas tem que ter contrato de trabalho, senão vocês vão descontar, o juiz vai mandar reembolsado. Rotina de um empregador doméstico. A primeira coisa é que eu pretendo ter um empregado doméstico, então eu tenho que recrutar, tenho que selecionar como qualquer empresa. O que eu recomendo sempre, gente? Aqui eu já estou numa fase de admissão, mas vamos pegar uma fase anterior. De vez em quando a gente está ouvindo jornais, infelizmente, em todo lugar, bons e maus profissionais. De repente, olha, tem um empregado que foi preso, deu golpe em vários empregadores. Eu sugiro sempre o seguinte: primeiro, recomendação. E recomendação, tem muita gente, a empregada chega lá, tem um currículo que alguém fez, e tem o nome de 2 ou 3 famílias que recomendou. Quem garante que eu estou ligando para um nome que do outro lado está aquela família? Quem garante? Pode ser uma pessoa que já está articulada, se for uma situação de má fé. Então, você te recomendo, olha, as referências aqui perto de vocês, invistam, não é gastar não, invistam um tempinho de ligar e falar, olha, estou tentando contratar fulana, que trabalhou aí, mas gostaria de dar um pulinho aí. Porque, de repente, nem existe aquele empregador. Então, é bom. Agora, o empregado pode não ter tido nenhuma experiência nenhuma anteriormente. Então, também eu recomendo que é um investimento, vocês podem pedir ir numa delegacia, ver se não tem nada que desabone, se ela já foi fichada. Isso tudo é direito de vocês. Exame médico. Estou entrando até numa fase aqui de admissão. Bom, peguei referências, então, gente, invistam na referência. Não vão nessa de boca a boca, que às vezes quem ganha a referência do outro lado é o cara que está maculnado com aquela má profissional. Pedir atestado de antecedentes, negócio da polícia, vocês podem fazer. Pega um despachante, paga, ou tem vários meios. Aí ela foi admitida, opa, legal, a fulana de tal é a empregada. Então vou ter que preencher a carteira de trabalho, contrato de trabalho ou experiência, termo ou não de uso de vale transporte. Eu já vi muita gente na ação trabalhista, o empregador, ser condenado a pagar o vale transporte, a empregada disse, na verdade a empregada morava pertinho,
Só que ela chega lá e alega, arrumou outro endereço e alega ainda que o empregador a obrigou a dizer que não usava vale transporte. Então, na admissão, pode ter tanto termo de uso como não uso. Esses documentos estão todos no portal. Fazer exame médico admissional. A lei recomenda, a própria lei está lá. Mas, hoje em dia, quem paga é o patrão. Eu, particularmente, sugiro que vocês façam. Porque, de repente, você vai pôr uma pessoa na sua casa e ela pode não estar apta àquela tarefa. Então, existem várias consultórios clínicas que vocês podem ir lá, eu quero fazer um exame admissional, paga uma taxa de R$30, alguma coisa. Dependendo da função, você pode querer que faça um exame mais específico. De repente, uma babá vai cuidar de uma criança. Ela pode ter qualificação, mas ela pode ter uma doença que até é maléfica. Então, é investimento para vocês. É muito barato isso daí. Mensalmente, eu já falei, tem que pagar o salário, tem que recolher INSS. O INSS pode ter cartão ou guia de recolhimento. Uma vez por ano vai ter o vale transporte. Tem que ser entregue no último dia que antecede ao mês que ela vai iniciar. A Petransport, vocês podem se cadastrar lá e até ter um cartãozinho pela Petransport, não há problema nenhum, que não é empresa, pela internet dá para fazer isso. E vocês depositam no banco, vai ser creditado no cartão dela, que nem vocês têm, qualquer trabalhador. Mensalmente acompanhar a legislação trabalhista, previdenciária, se houver alguma mudança. Quem é usuário do doméstico, ele recebe tudo isso mastigado por e-mail, toda a mudança. Então nós vamos falar um pouquinho da doméstica. Anualmente, 13º, primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro, de INSS, tem que recolher, e tem férias com direito a 1/3. Rescisão de contrato. Calcular o recibo de contrato, isso daqui vai fazer uma rescisão como um empregado normal, vai ter férias proporcionais, indenizada, 13º proporcional. É uma rescisão igualzinha a um trabalhador em regime CLT. E é complexo, às vezes, fazer uma rescisão. E lá eu posso descontar, de repente, eu dei um vale para aquela empregada, fiz um empréstimo para descontar em 10 meses. No 5º mês, ela sai da empresa, sai da minha casa, ela manda embora, eu poderia descontar tudo na rescisão. Agora, tem um parênteses, e isso é importante. A lei não permite que a empregada devolva dinheiro ao patrão. Então, só como exemplo, eu emprestei, vamos para ganhar R$500 arredondando, e eu emprestei R$2.000 para minha empregada. E falei, Maria, vamos combinar, vou te descontar durante 10 meses R$200. Chegou no 5º mês, ela resolveu pedir demissão, ou eu demiti, não importa, e ainda tem R$1.000 a descontar. Só que o saldo de rescisão dela, calculando férias, saldo de salário, etc., deu R$800. No máximo que eu poderia descontar será os 800. Então, se algum empregado de vocês pede um empréstimo, a sugestão que eu dou é o seguinte: nunca emprestem mais do que ela ganha de salário. Porque vocês podem ter esse risco aí. Na demissão, a empregada pode pedir demissão ou vocês demitirem. A demissão pode ser por justa causa, sem justa causa. Tem que ter cartinha de demissão quando o empregado pede demissão, e quando vocês também demitem, fazer uma carta demitindo ela, demitindo. Tudo isso daqui é automático pelo sistema, você tem tudo de forma automática. A lei que regulamenta o emprego doméstico, como eu falei naquela hora, em 11 de novembro de 72 foi criada a lei 5.859. E posteriormente, em 11 de julho de 2006, houve alterações com a lei 11.324. Antes dessa lei, podia ser descontada alimentação, moradia, material de higiene e vestuário da empregada. E havia até limite para desconto. A partir da lei 11.324, é proibido descontar alimentação, vestuário, material de higiene, a moradia também, a não ser que, porque vamos supor, a empregada dorme em casa, então ela mora na minha casa, eu não posso descontar a moradia. Mas vamos supor, eu tenho uma casa, vamos supor, tem uma casa em outro lugar.